interessante que me abençoou muito. Talvez te abençoe também. O pregador disse assim: tem hora que Deus livra a gente depois que foi engolido. Lembra de Jonas? Não é? Jonas orou lá de dentro da barriga do peixe, e a Bíblia chama de Sheol, lá do abismo. Então ele falou: olha, aqui eu estou na beira da morte aqui. Engolido por um peixe. E sabe uma coisa que engole a gente? Família. Problema de família não dá para a gente ser liberto sem ser engolido. Engole. Problema com o filho, problema com o tio, problema com a avó. Não é verdade? Conte. Engole. É sempre Deus livrando a gente de dentro para fora. E o pregador disse que tem situação que Deus livra você de ser engolido. Lembra de Daniel? Na cova do leão? Ali Deus livrou que ele fosse engolido. Graças a Deus, se você for engolido, Deus livra. Se você está com perigo de ser engolido, Deus livra. Amém, querido? Amém. Jó 14, ele fala: tem esperança para a árvore, que se for cortada e as suas raízes secarem, ela vai brotar novamente, e ao cheiro das águas vai surgir como planta nova. E a árvore é família. Vou pregar sobre isso não, é só para aquecer a turbina. Árvore é família. Eu quero abençoar você. Tem hora que vem o corte. Sabe o que é o corte? É de fora para dentro. É um problema que pega a família de fora para dentro. A família está ótima. E aí, pá, bate na porta. A doença. Nós estamos lá com o meu cunhado. Meu cunhado está há 2 anos lutando com câncer. E a minha esposa não conseguiu vir hoje, então ela está muito à mercê dessas. Quem mandou casar com o irmão mais velho? Quem é que é irmão mais velho? Irmão mais velho. Você sabe o que eu estou falando? Os outros irmãos sofrem junto, o mais velho cuida. Não é verdade? Quando é o mais velho, sofre. Aqui tem, vem cá. Bora resolver isso aqui. Não é? Então estamos lá na luta. Irmãos, tem hora que a árvore é cortada. Tem hora que vem uma situação, uma doença, um desemprego, uma desarmonia na família, sabe? A droga engole pecado engole o outro, e a família vai sendo sapecada de foice. Sabe qual a promessa ali? Vai brotar de novo. É impressionante, irmão. A água está seca lá ficou. Deu brotinho. Não é? E a raiz, sabe o que é a raiz danificada? Quando o problema é interno. Foi nada de fora para dentro. A família desestruturou de dentro. A raiz, por alguma razão, sabe? Se for relacionamento da família, amor, harmonia, sabe? Eu não sei, aqui em Pedro Leopoldo não tem esse problema, mas lá em Belo Horizonte, e a terceira família que a gente está acompanhando, que viraram inimigos por causa de inventário. Aqui em Pedro Leopoldo não tem esse problema. Está inventário, todo mundo senta, olha, nós somos irmãos, vamos conversar, eu abro mão para você. Você pode ficar com essa parte. Olha, o nosso irmão mais novo não está precisando mais. Vamos dar aquela parte para ele. Nada, meu irmão, a foice come. Inventaram o negócio. Não, diz que a morte perdeu a foice, achou no inventário dele. Voltar para o canto. A falta de foice, estava usando até da morte. Tem uma família que os irmãos viraram inimigos. É adversário, não. Adversário é aquilo. O time contra o outro, acaba o jogo, eles vão comer pizza junto e eu sempre infartando em casa. O cara é herói do time, daqui a pouco mudou pro seu time, vira ídolo do seu time, aí depois ele vai pro time contra o seu, vira ídolo do time, né? E a gente aqui infartando, morrendo, e eles comendo pizza depois do jogo. Porque eles são profissionais. Perguntaram a um jogador crente, achei tão interessante a resposta dele, falei assim, engraçado. Como é que funciona o negócio? Se você é crente, pega a Deus para abençoar o jogo. Aí o
a gente ora para não machucar. Porque se tiver uma lesão, ficar fora, um ano, você sai da vitrine. A gente ora para não lesar o outro, o companheiro, porque numa jogada você pode machucar o outro e tirar dela. Então a gente ora para Deus nos abençoar como atletas dentro do campo. Tanto que eles agradecem. Quando ele faz um gol, por exemplo, aí ele agradece a Deus, já viu? Ele agradece ele ter tido uma performance boa e poder ter feito o gol. Eu achei interessante essa resposta. Mas tem hora que a família pifa dentro, a raiz seca. Aí, meu irmão, só o cheiro das águas, só se a palavra de Deus encharcar, só se a bênção do Espírito inundar, que a raiz brota de novo no plantão. Percebe essa bênção aí? Planta nova, que a sua família seja uma planta nova agora esse ano. Pastor, está cortado, a foice pegou, a raiz está seca, não importa, não pode ficar longe das árvores. Se a árvore estiver longe do rio, morre. Se estiver em contato com a água, um milagre acontece. Então, não é verdade? Irmão, é impressionante. A árvore está morrendo lá, você começa a aguar, você começa a voar, daqui a pouco a bichinha dá um negócio que é assim, dá uma avivamento, não dá? Não, não é? E planta, árvore na Bíblia é família, sabia disso? Árvore é família. Então a gente fala árvore genealógica. Mas já que eu estou em Jó 14, eu vou lá para Jó 1. Abre sua Bíblia aí, Jó, capítulo 1. Eu queria conversar um pouquinho. E o tema da nossa conversa hoje é família sob ataque. Não precisa nem pregar, só o título já mostra. Hein? Família sob ataque. Jó capítulo 1. Eu queria ler com vocês, diferente do Marinho, que leu 100 óculos. Marinho, você como eu leio, então. Você pegou assim, deu. A letra deve estar lendo, fala a verdade. Abre o coração. Eu vou pôr o corte meu aqui, porque eu não consigo ainda. Capítulo 1 de Jó. Vamos ler a partir do verso 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas paciam junto a eles, ou pastavam, e de repente deram sobre eles os sabeus, e os levaram, e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer essa notícia. Falava ele ainda quando veio outro e disse: fogo do céu, fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer essa notícia. Falava ele ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bancos, deram sobre os camelos, levaram os camelos, mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para contar a notícia. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, esse se levantou um grande vento do lado do deserto, deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer a notícia. Vou parar aqui, porque se eu ler mais um versículo, você fala: puxa, podia pelo menos ser o servo que traz a notícia. Deixa eu te falar uma coisa, Saúl. A gente lê o livro de Jó, é o livro mais antigo da Bíblia, e normalmente o holofote vai para cima de Jó. Concorda comigo? Hein? Jó, homem da paciência. Jó, homem que sofreu. Mas Deus abriu os meus olhos para dizer: não, a família dele toda foi assim. Jó tinha 10 filhos, 7 homens, 3 filhos. Quem aqui tem filhos?
no livro de Jó, Deus trata com ele, Deus trata com os amigos dele, e Deus não abre uma conversa sobre o problema. E olha que ela pediu para ser disciplinada, viu gente? E ela, como toda boa mãe, surtou de vez. Ela fala, olha, vou te falar como está o texto no original. Jó, você ainda não entendeu que Deus não quer abençoar a gente? E que Deus não quer nada com a gente? Bora largar esse negócio e vamos morrer? Ela não falou amaldiçoa Deus e morre, não. Essa frase é muito mal traduzida. Ela falou, olha, Deus não quer abençoar a gente, Jó. Nós não somos alvos da misericórdia de Deus, nós somos alvos do juízo e da destruição de Deus. Para com esse negócio de querer adorar a Deus ainda, de querer andar com Deus. Deus não quer andar com a gente, Jó. E é interessante que Deus não falou nada com ela, Deus não brigou com ela, Deus não chamou a atenção dela. Não é fácil. Irmãos, não foi um ataque a Jó, foi um ataque à família de Jó. E se tem uma época que a família está sob ataque, é agora. Não é verdade? É ataque, ou é porta de fora, ou seca a raiz dele, ou é engolido, ou está para ser engolido. Ou é uma situação que igual o peixe veio, fu! Quando a família percebe, já está nas profundezas do peixe. Quando você olha, já está engolido, você já está envolvido, você está cheirando a peixe, você já está completamente num ambiente que o Deus te tira de lá. E, gente, a situação estava tão crítica que Deus fala ao peixe, não fala nada com o negócio é tão crítico quando a situação engole a gente, que a expectativa é que Deus faça alguma coisa na situação. Concorda comigo? Não dá nem para pensar em nada, não. Mas, Senhor, o Senhor muda esse negócio? Eu não tenho pressa, eu vou ser engolido e morto. Porque a bênção de andar com Deus é assim, pode até engolir, mas não vai digerir. Amém? Se tem um bicho que passou mal, foi esse bicho. 3 dias de azia, má digestão, só ficou aliviado quando cuspiu o profeta na praia. Deus teve que orientar o peixe. Vai que o peixe cospe Jonas a 100 metros de profundidade. Faz diferença? Não, Deus precisa resolver a situação de modo que a gente também dê conta de seguir em frente. Amém, querido? Muito mais coisa que eu ia falar do peixe, mas deixa eu pensar. Eu quero falar aqui sobre Jó. Rapidamente eu queria pôr você para pensar as 3 áreas onde o inimigo atacou a família de Jó. 3, o marido comer feliz. 3 áreas foram atacadas. É só você ver as notícias que eles trouxeram. Os animais, todos foram mortos. Todo o patrimônio. Mas especialmente destruiu as ovelhas. A questão de você destruir a ovelha, você mexe também na religião de Jó. A Bíblia diz que Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos diariamente. O exercício da fé naquela época era pelo sacrifício. E o sacrifício era por ovelha. Não sacrificava camelo, não sacrificava jumento. Entende isso aí? Sacrificava ovelha. E essa é uma das áreas que o inimigo ataca a família, na sua fé e na sua adoração. O inimigo destrói as ovelhas da sua casa e você não tem condição de oferecer um sacrifício. E a área que ele ataca é a área de adoração da família, de gratidão, de altar. Entende o que eu estou falando? Ele começa a notar que na família não se ora mais, não se fala de Deus. Não tem altar. Os assuntos começam todos a ser fora do altar. Entendeu, Ricardo? A família foi atacada. O inimigo tem atacado a área espiritual de adoração das famílias. Não se ora com os filhos mais. Cônjuge não ora com o outro.
Bíblia daqui a pouco vai virar relíquia de colecionador. Aquela história do marido que estava bravo com a família porque pegaram a Bíblia dele. Pegaram a sua Bíblia, você sabe onde eu guardo ela, todo domingo vai pegar no outro. E alguém mexeu lá na casa dele. E tiraram a minha Bíblia. Eu guardo lá direitinho no domingo para pegar no outro domingo. Não lê nada. Não se fala de Deus na família. O tal do bença pai, bença mãe sumiu. Sumiu. Eu ainda sou da geração do bença pai, bença mãe. Deus te abençoe, meu filho. E uma vez eu esqueci, quase me lasquei. Minha mãe falou, volta! O que foi, mãe? Está esquecendo uma coisa aí. Ah, é, benção, mãe. Deus te abençoe, meu filho. Mas já foi um Deus te abençoe de mãe contrariada. Não é? Deus te abençoe. Bem bravo. Não se fala vai com Deus. Vai com Deus. Coisas que faziam parte da nossa família. Orar com as pessoas. Orar agradecendo a Deus. Hein? Já viu que se alguém não lembrar na mesa, gente, vamos orar, abençoar o alimento. Mas tudo alimento pagão. Tem nenhum alimento cristão. Por quê? Por causa da correria. Porque sabe, o inimigo vem e mata as ovelhas, rouba as ovelhas, rouba os camelos, rouba os jumentos, você não tem como levar nada para lugar nenhum. Você não tem como se deslocar, a família está travada. É uma área que a família está sob ataque. A segunda área é dos servos. Mataram os servos todos. Não há serviço, ninguém serve ninguém. Não há ministério dentro da família. É cada um parece que lutando por si e tal. Sabe aquela guerra? Não é aquela família mais que serve. Não é aquela família que tem um ministério. Sabe? Estou falando ministério aqui na frente, pregar. Não sabe, gente? A família às vezes é atacada e todos os servos são destruídos. Não há ninguém serve ninguém. Muito pelo contrário, é uma briga na família para ser servido. Outro dia uma esposa falou comigo, eu amava meu marido, ele não faz por onde? Ele falou, ainda bem que com Jesus é assim, senão ele fala. A pessoa Jesus fala, não, você não faz por onde, eu não vou te amar. Uma área que a família tem sido muito atacada, e a família de Jó foi atacada, na área do serviço, o servo sumiu. A mulher lá, virtuosa, do Provérbio 31, você já viu lá? Mulher virtuosa. A Bíblia fala assim que tinha um monte de servos, até eu fico virtuoso. Ela acorda de manhã e dá ordem à sua serva. Ela tinha um monte de gente para ajudar. Você quer ser uma pessoa virtuosa? Que Deus coloque muita gente para te ajudar. E quando a gente é ajudado, a gente pode ter mais virtude. Agora, dentro do casamento, é você carregando tudo por você, pelos outros, carrega os filhos, carrega a esposa, carrega a marido. Meu irmão, uma hora as pernas balançam. Sabe qual o clamor maior que as pessoas pedem hoje? Me ajuda, por favor. Sabe o que a família precisa hoje? De gente que ajude, de um ajudar o outro. Eu costumo falar para os jovens assim, olha, você quer saber se escolheu? Se o seu namorado vai ser um bom marido, tem alguma moça aqui que está namorando? Levanta a mão. A moça que está atrás, está namorando, só uma que veio, o resto é proibido entrar? Leve seu carro, tá aqui, não é você. Vou dar uma dica para você. Olha, você vem nessa reunião, vai ganhar uma dica se o seu namorado vai ser um bom marido. Já pensou levar dele? Observa como ele trata a mãe dele. Se ele joga a mãe pela janela, você aprova. Se ele é amoroso com a mãe, tem paciência com a mãe, ó, você está na beira. Aí eu falo para os rapazes. Tem um rapaz aqui que está namorando, levanta a mão. Aqui tem um jornalista. Está lá atrás, o outro demorou, vai levantar a mão.
procura diferenciar. Agora o irmão é aquela coisa. A Bíblia primeiro para calar a boca, seu tatu. Não vai não. Agora ela trata mal o irmão, fica em paz, você está na fila. Em breve será tu. Gente, como a gente trata? Se ajuda, se tem paciência, se caminha. Sabe, quando a família não quer se ver, ou não liga para se ver, ou não é aquela pessoa que serve, se preocupa com o outro, vê a necessidade do outro. Servo é isso. Não estou falando escravo, não, estou falando servo. Servo é o escravo que ama a casa, ama a pessoa, tinha a orelha furada. Ele estava ali por opção. Não era o escravo que na primeira chance ia fugir, não. Era o servo. Esses 4 servos aqui voltaram trazendo a notícia, muito arrasados. Só eu escapei para poder contar essa coisa. Ele chegou angustiado, era servo. Bem, terceira área que o livro ataca são os frutos. Os filhos. Não pense só em filho como filho, mas como herança. Isso é uma herança do Senhor. É o que você gerou. É duro quando o inimigo hoje destrói as coisas boas que a família tem gerado. Família, gente, é coisa boa demais. Família é o que você tem até o fim. Se você for no velório, o pior traficante da região aqui, a mãe dele está chorando lá atrás. Sabe por quê? Ela não gerou traficante, gerou um filho. A vida empurrou ele para essa vida. É ou não é? Filho, aqui a ideia, ele perdeu tudo uma vez. Deu um vez, destruiu tudo. Perdeu os frutos, é triste hoje ver a família sendo atacada no que de bom ela pode oferecer, é harmonia, relacionamento, alegria. Hoje está todo mundo separado. Outro dia eu entrei em pânico. Eu estava em casa com a minha esposa e eu na sala no quarto. Aí ela me mandou uma mensagem para mim no WhatsApp. Ela no quarto do lado. E eu respondi no WhatsApp. Meu irmão, é o fim do mundo. Tempo atrás levei minha filha para almoçar. Coisa linda. Estavam nós dois lá comendo e do lado 4 rapazes assim. O pessoal foi almoçar junto, deve ser trabalhar. Trabalha junto para almoçar. Aí estava lá os 4 na mesa, cada um com seu celular. Eu falei, olha minha filha, que absurdo. Obrigado, querido. Olha que absurdo. Eu falei com ela, olha que absurdo. Os 4 aqui, em vez de ficar batendo papo, olhando o celular, eu falei, é mesmo, papai, então desliga o celular. Ela estava almoçando comigo e tal. Eu vi uma moça um tempo atrás almoçando no shopping, ela sentou, colocou o prato, 2 celulares na frente do prato, conectados, e ela comia. Perguntar para ela comeu, ela não sabe. O que você almoçou? Eu almocei. Ué. O Lincoln estava contando no aeroporto, né? O ciclista lá na cidade vê o celular na bicicleta. Aí vem o carro dele, pô! É óbvio! Você desconecta do mundo e conecta só em si mesmo. Irmãos, essa geração está sob ataque. A família está sob ataque. Talvez você não se lembre a última vez que a família se reuniu para bater papo, para rir junto, para comer junto. É difícil. Porque as coisas boas que a família gera, ninguém ataca. Mas eu tenho uma notícia boa. Deus restaurou. Deus restaurou a família. O final do livro de Jó, especialmente o capítulo 42, é um prêmio.
quando que Jó começou a virar o jogo, quando ele passou a orar pelos outros. Ele só orava pelo filho. No início de Jó, você vai ver que ele era preocupado com os filhos. Fazia, quem sabe meu filho rápido, vamos fazer. Aí ele começou a orar pelos amigos. Quando a família sair de si mesmo, e a família começar a pensar no jogo, ela começar a servir ao outros, começar a saber que não vai olhar só no espelho, lá na janela. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te dar um dobro de ovelha. Jó 42 diz que ele recebeu o dobro de ovelhas que ele tinha. Ele não tinha pouco não. Depois de três dias. Viu? A coisa é grande. Deus vai dar à família uma condição de adoração, um avivamento. É aquele filho que estava meio esquisito, desperta para o Senhor, sabe? É aquele casamento que estava bem assim, meia boca, Deus dá uma alegria, sabe? Ao cheiro das águas, a planta vai virando planta nova, e Deus pode renovar tudo o que passou. Está lá em Eclesiastes. Deus pode fazer. Como dizia minha avó nordestina, meu neto, se está vivo tem jeito. Mas em Jesus eu digo que até morto tem jeito. Não é? Pergunta para Lázaro para você ver. Acabou, não tem mais jeito. Deixa a raiz tocar nas águas. Deixa a palavra enfronhar nas raízes. Deixa a palavra entrar na sua casa de novo. Deixa a oração entrar de novo na sua casa. Ah, pastor, mas ninguém quer orar lá, não. Você pega a ovelha e põe no altar. Ora pela sua família. Todo dia antes de dormir, você fala, Senhor, eu vou abençoar minha família, falando, não durma. Abençoa o Chiquinho. Você vai ver se daqui a pouco as ovelhas vão se multiplicando na sua casa. Servos vão voltar. Amém? Certo. Sabe por quê? Porque à medida que as ovelhas aumentam, os servos vão chegando. Sabe o que vai acontecer, irmão? Deus não vai dar o dobro de servos que tinha. À medida que Deus vai abençoando as ovelhas, os servos vão voltando, que tem que cuidar das ovelhas. À medida que a adoração está na sua casa, você não faz força não, você serve naturalmente. Mas, gente, quem está no Senhor, percebe o outro e é bênção para o outro. Isso não tem força não. É uma leitura que o Espírito Santo faz através de nós. Você percebe o outro. Por quê? Porque as suas ovelhas estão queimando. E por fim, Deus não deu 20 filhos para mim. Deus deu outros 10 filhos. Deus vai te fazer frutificar. Na mesma qualidade de frutificar para nós. Filho, a gente não quer filho em dobro, a gente quer o filho de volta. A gente não quer vida em dobro, a gente quer a vida de volta. Pregava na igreja um dia, o pastor, sobre aquele paralítico que desceram lá, né? Que moço de fé, hein? Diz que os dedos dele estão agarrados na maca até hoje. Ele dizia ali. Não é? É duro se depender dos outros, viu? É duro. Você não tem o controle. Não é? E os 4 descerem na maca, e sabe qual é a bênção que Deus deu para ele? Devolveu a vida para ele. Só isso. Não teve nada demais. Deus só tirou a paralisia e ele pôde de novo, viveu a vida normal. Normal, só isso. Sabe qual é a bênção que Deus vai precisar? Se ficar tudo direitinho de novo, é ficar tudo como deve ser. Só isso. Eu não quero, Davi falava, eu não quero coisa grande, não quero nada não. Eu só quero ter uma vida boa, normal, não fez coisas grandes demasiado para mim. Eu não quero ter 5 aviões lá no meu corpo para andar de avião, não. Eu quero ter saúde para levantar de manhã. Quero ter amigos. Faça uma pergunta para você mesmo. Se você tiver no sufoco hoje, você tem 3 pessoas que você ligaria no seu corredor. Pensa aí. Eu teria 3 pessoas e falaria, se eu ligar para essa pessoa aqui, eu tenho certeza. Meu filho hoje mandou uma mensagem, precisando de um socorro lá, eu ajudei ele lá, ele escreveu embaixo, pai, eu sempre sei que eu posso contar. Essa frase aí para mim tornou o prêmio Nobel da paternidade.
não tem preço uma frase. Mas eu sei. Eu posso sempre contar. Coisa boa, né? A gente poder ter de novo. Ninguém quer vida para mais. É uma tolice você ficar nessa vida sonhando com uma vida que você não tem. Vai passar a vida, você não vai ter nada. Eu costumo falar que tem crente dólar, tem crente euro e tem crente real. Põe na sua cabeça que você é crente real. Não é crente dólar, nem euro, não. Nem livre esterlina. Nossa, euro, não, você é real. Vamos fazer o cálculo. Mas no Brasil é real, meu irmão. Deixa de ser crente dólar, deixa de ser crente euro, e volta a ser crente real. Amém, querido? Amém. Se você esquecer tudo que eu preguei, guarda isso. Quando alguém começar a querer voar demais, você falou crente dólar. Bora pro câmbio, que aqui é tudo real. Bora pro real. Amém? No real, a raiz brota de novo e a árvore recupera. Posso orar pela sua família agora? Amém? Recebe essa palavra aí? Amém. Ataca as ovelhas, ataca os servos, ataca o filho, mas no final Deus restaura tudo. E Jó viu os filhos dos seus filhos até a quarta geração e teve uma velhice abençoada. Você não vai terminar como você está. Vamos ficar de pé, vamos orar? Pastor Lino, pode orar para nós? Irmãos, fomos surpreendidos por duas notícias, né? Uma da Rebeca está internada e segunda do bebezinho que chegou. A Ana Júlia, né? Eles confirmam, vai ter churrasco no pedaço desse dia aí. Esperando chegar em casa. Tá certo. Mas, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse tema foi muito oportuno. Como o pastor Marinho disse inicialmente, o pastor Zezinho confirmou, as famílias estão sendo duramente atacadas. Mas tem pessoas que o ataque foi no passado e ele nunca venceu aquela situação. Semana passada eu fui pregar numa empresa grande. Um dos sócios daquela empresa quis falar porque naquele dia completaram 27 anos que o pai tinha morrido, assassinado. E ele disse assim, chorando, ele disse, só o ano passado eu consegui perdoar o meu pai. O pai tinha morrido há 27 anos. Só o ano passado que eu consegui perdoar o meu pai. Aí eu fiquei pensando, o que me perdoou o pai? Eu perdoei o meu pai por ele ter morrido. Não era para ser perdoado, mas eu escolhi perdoar ele ano passado porque ele morreu. O perdão é esse, não é? Ele morreu acidental, assassinado, né? Mas aquilo para ele era um peso no coração. Então eu sei que hoje, muitos de nós que estamos aqui, temos trazido lembranças vivas e entremeadas de dor por situações de família. Seja com o pai, seja com a mãe, seja com o filho, com a esposa, com o marido, né? Mas nós vamos orar agora, para que o Espírito Santo de Deus revele ao nosso coração se há algo que nós precisamos fazer. Se eu preciso voltar, não ao defunto do meu pai, mas aquele pai que precisa de um pedido de perdão ou de liberar o perdão, receber uma liberação do perdão. Né? Nós vimos que Deus restituiu Jó. Ele disse que as filhas dele, da segunda remessa, eram as mais bonitas daquela época. Né? Você imagina como é que podia ser bonito. Então, ou seja, Deus trouxe uma bênção, um consolo, um conforto, uma compensação. E a gente vê que Jó passou por um período de uma provação muito pesado. Mas ele escolheu estar com o Senhor. Então nós vamos orar e quero dizer para vocês, se há algo no seu coração pendente com relação à sua família, se houve uma repetição de erros, 70 vezes 7, né? Não é uma coisa literal, mas tem que existir perdão. Pai,
Pai, nós te damos graças, nós te louvamos no nome de Jesus, porque na tua palavra nós encontramos alento, nós encontramos, Senhor Deus, providência, amor, cuidado do Senhor, encontramos, Senhor, restauração. Quando ouvimos sobre essa catástrofe terrível na casa de Jó, mas a gente viu que o Senhor não deixou um só instante. Durante todo o tempo o Senhor esteve com ele ali, restaurou naquele momento em que ele se colocou para interceder pelos seus amigos junto ao Senhor. Pai, é tremendo nós pensarmos sobre isso. E nós te pedimos por cada homem, marido, filho que está aqui nesta noite, por cada mulher, esposa, mãe que está aqui nesta noite. O Senhor sabe a dor que muitos trazem de ações erradas do seu passado. Uns vivem uma autoacusação porque não conseguem sentir que foram perdoados. Mas, Senhor, nós somos perdoados não é pelo nosso sentimento, mas é quando nós confessamos, quando nós cremos na palavra do Senhor. E nós te damos graças, Senhor, por cada um que está aqui nesta noite. Teu Espírito Santo tenha plena, total liberdade para trazer sobre o nosso coração, sobre a nossa família, uma renovação, uma restauração e um avivamento familiar. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Nós vamos encerrar, mas antes de encerrar, eu queria lembrar os irmãos do nosso culto de domingo. O culto será um culto especial que nós estaremos comemorando, né, a Páscoa com a cantata. E aí os irmãos estão preparando, né, o nosso coral está preparando para cantar. E aí quero que você convide outras pessoas para estarem conosco. Nós vamos adorar o Senhor no domingo, às 18 horas. Tá bom? E também temos escola dominical no domingo, 9 horas da manhã. Vamos receber a bênção assim encerrar? E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite.